Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. Hoje a minha convidada é Adriana Gomes, advogada e especialista do escritório Gomes Menezes. O programa Ana Cláudia Torp Entrevista está começando agora. Muito se fala hoje de formas novas de se relacionarem, né? E se criou várias ferramentas jurídicas para isso. Então, tem pessoas que casam ainda no cartório, tem gente que faz contrato de união estável, tem gente que vai morar junto, o famoso namorido, e tem os namorados que começam a ir uns para a casa dos outros. E como é que se ordena isso? Para falar um pouco sobre isso, nós convidamos a advogada especialista Adriana Gomes. Boa noite, Adriana. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com você. Olha, o prazer é todo nosso em recebê-la. Adriana, é verdade que existe um contrato de namoro? Como é isso? Ana, é verdade, sim. Existe hoje, né? Hoje não, há um tempo já, a possibilidade do casal, né, que começa a namorar, né, ele estabelecer algumas regras, né, algumas condições. E essas condições, né, de namoro, elas são escritas, né, transcritas em um contrato de namoro. Agora, Adriana, qual é a diferença desse contrato de namoro para o contrato de união estável? Isso é importantíssimo. Essa diferença a gente precisa entender, porque se confundem até, tá? Se confunde, pode até acontecer do contrato de namoro ser transformado no contrato de união estável. Mas a principal diferença entre o contrato de namoro e a união estável é que no contrato de namoro, o casal, ele deixa claro, ele declara expressamente nas regras, nas cláusulas do contrato, que a intenção de constituir família não existe. Eles estão apenas numa relação de namoro. Não tem um futuro, um planejamento de futuro. Já o contrato de união estável, ele tem algumas características do contrato de namoro, tais como o relacionamento é público, né? O contrato de namoro também. Existe uma continuidade, todos os dias, né? Toda semana, eles estão juntos. Tem uma duração, mas, no entanto, o contrato de namoro, o contrato de união estável visa a família, constituir uma família, evoluir com aquela relação, né? Essa é a principal diferença. Agora, qualquer casal pode fazer esse contrato, independente de gênero, enfim. Qualquer casal que esteja se relacionando, independente de idade, independente de gênero, independente se já foram casados, se já tiveram relações de casamento anterior, eles podem sim estipular essas regras e assinar esse contrato, né? E assim, e não tem idade, tá? A idade para se assinar esse contrato é a idade da maioridade, que é a Hum, maioridade civil, que é 18 anos. Né? A partir dos 18 anos, se é capaz, tem capacidade para assinar, né? Não foi coagido a assinar, né? Então é possível sim. E quais são esses requisitos básicos para fazer esse contrato? Pronto. Os requisitos são exatamente esses. Eles têm que ser maior de Sim. 18 anos, né? Não
tem que ter capacidade civil, né? Tem que estar em plena condição mental para assinar, e ele tem que não pode ser coagido. E ainda é importante a gente frisar que esse contrato ele não pode ter nenhuma cláusula, né, ilícita, tá? Agora vamos falar então um pouco dessas cláusulas. Fiquei curiosa. Quais são geralmente as cláusulas inclusas num contrato de namoro? A principal é a relação de que não há uma intenção de constituir família, né? Que é a base da diferença entre a união estável e o contrato de namoro, né? E existem outras cláusulas que a gente orienta para o casal. Vai depender muito, Ana, da relação, do contexto do casal, tá? Mas, assim, são várias as cláusulas. A gente tem a questão da individualização dos bens, a questão de que cada um ele tem a sua independência financeira, que esses bens não vão se misturar nessa relação, né? É outro fator também importante para se especificar. Então, a gente, inclusive, orienta, ó, quais são a relação dos bens que vocês têm, né? E que cada um administra os seus bens, tá? Em caso também de habitação, de dividir o apartamento ou a casa, ou, né, o ambiente onde vai residir, eles podem colocar uma cláusula de quando começaram a morar juntos, ou a partir de quando vão morar juntos, entendeu? Que não, quando você assina o contrato, não é porque você está morando junto, né? Se estiver bem explícito no contrato, que vai constituir união estável. Se tiver no namoro, se tiver o contrato de namoro, a coabitação não é o suficiente para se constituir união estável, tá? Então, Adriana, eu me lembrei, desculpa te interromper, mas eu me lembrei agora de um exemplo que foi muito engraçado, e eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando. Eu tenho uma amiga que tem um filho, e ele tem 18 anos, e ele é independente, ele mora sozinho, e aí ele arrumou uma namorada em outro estado, e ela resolveu passar uma temporada com ele. E aí veio de outro estado, ou seja, foi para a casa dele, né? E ela resolveu comprar uma máquina lave-seca, porque ela queria ter esse conforto, essa comodidade. Só que a nota fiscal veio no nome dela. E ela também pediu um novo cartão de crédito com o endereço de correspondência dele, do filho dessa minha amiga. A minha amiga acendeu o alerta e foi conversar com o filho. Ela poderia estar produzindo com isso provas para uma união estável, já que ele, economicamente, no caso, é mais favorecido? poderia, né? A gente pode inferir, né, que ela poderia estar constituindo, ou até mesmo, se não intencionalmente, ela poderia usar posteriormente, né, numa ação, é, é, essa questão do endereço e do cartão de crédito, da máquina de lavar e tal, ela poderia usar isso como meio de prova, tá? Agora, a gente não pode dizer que isso vai ser constituído, porque aí vai Sim. existir todo um processo para ser verificado. Mas, assim, poderia utilizar isso como meio de prova, sim, né? Por isso que é importante a questão, assim, às vezes a gente brinca com essa questão do contrato de namoro, mas, assim, é importante, porque você garante, você tem uma prova, né? Que a intenção de fazer, de constituir, de tornar aquela relação família, né? De constituir uma família, não existia. Que basicamente, olha, é o meu namorado, a gente se dá bem e é namoro, né? Essa tem que estar bem claro, essa intenção no contrato. E a gente está vendo isso acontecer muito, né? Tanto com eles como com elas, não Sim, é? sim. Existe essa nós estamos vivendo num momento em que os casais, né? Eles já têm a independência financeira, já estão evoluídos com seus conhecimentos, né? Com seu nível de grau de conhecimento. E aí, não, vamos morar, vamos compartilhar, vamos dividir, né?
Então, eles começam a morar junto, né? E nesse momento, talvez a intenção não seja, mas pode acontecer de no futuro, Lá na frente, né? lá na frente. Mas, por enquanto, enquanto estão no namoro, esse contrato ele garante aquelas condições de independência financeira para os dois, né? Inclusive, assim, há a possibilidade, numa dessas cláusulas que a gente comentou aqui, de eles compartilharem, tipo, um canal de stream compartilhado, né? Ah, pode compartilhar, não tem problema. Do mesmo jeito que estão compartilhando a habitação, eles podem compartilhar, mas é bom estar escrito isso. É bom estar detalhado, entendeu? Tudo Porque, registrado, né, Adriana? exatamente, está bem registrado essa intenção e essas condições, né, desse relacionamento. Adriana, agora a gente vai fazer um breve intervalinho, mas volta já já. E você aí de casa não se mexe, hein? É rapidinho. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico. O SOS Preces é um trabalho realizado por voluntários que, além de oferecerem uma escuta sensível, afetiva e respeitosa, compartilham mensagens de fé e esperança por meio da prece e das palavras do Cristo. Este é um trabalho ecumênico realizado pelo telefone. Ligue SOS Preces, DDD 31 33 34 9700. Voltamos agora com a minha convidada de hoje. Vou repetir, valendo essa. Voltamos agora com a minha... Oi? Vou repetir, tá? Vou começar o segundo bloco. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a advogada especialista Adriana Gomes, que conversa conosco sobre contrato de namoro. Adriana, qual é o prazo de um contrato de namoro? Então, nós orientamos que o prazo ideal seja um prazo de 1 ano, tá? Essa renovação. Pode ser indeterminado? Pode ser sem prazo, né? Mas o ideal é que a gente, de ano em ano, a cada ano de namoro, a gente avalie as cláusulas que foram postas nesse contrato. Porque pode ter havido durante esse período, né? Pode ter existido uma mudança em alguma dessas cláusulas, né? Eu posso ter adquirido um bem, né? Eu posso ter mudado de carro, e aí aquela relação de bens que pertencem a mim vai ser alterada. Então, existem essas condições para a gente poder manter, né, o que é real e o que está no contrato, manter esse equilíbrio entre o contrato e a realidade. E com relação a uma rescisão, ela pode ser feita em qualquer tempo? Pode. A rescisão é a quebra do relacionamento de namoro, né? E aí pode ser de forma tácita, apenas acabou e perde a validade, porque não vai ter as mesmas condições que tinha antes, não vai acontecer. Tipo, eu morava junto, já separei, já não estou morando mais junto. Né? Eu dividia um canal de stream, não estou mais dividindo. Então, essas coisas assim que mudam o contrato, ela quebra a validade desse contrato. Mas também eu posso, em cláusula, definir que eu vou assinar um termo de rescisão, né? E esse termo vai estar bem preenchido, pode até fazer parte de um anexo do contrato, né? Caso aconteça. Sim. Esse termo ele vai ser assinado, informando que não vai ter pensão, que não há mistura de bens, que está apenas sendo encerrado um período, um contrato de namoro. Então, no Perfeito. termo, a gente
deixa mais explícito o que não vai acontecer. E existe uma lei específica sobre esse contrato de namoro? Veja, nós hoje não temos uma lei específica, né? O que existe hoje é o contrato, ele passa a ser vigorado de acordo com o Código Civil, né? Com as regras de contrato que está posta no Código de Processo Civil, no Código Civil. Agora, eu tenho outra dúvida. Qual é a diferença do contrato de namoro para o pacto antinupcial? Pronto. O contrato de namoro a gente já viu, né? É um contrato onde é um documento escrito, né? Onde ali o casal declara não ter a intenção de constituir família, né? Sim. No caso, o pacto nupcial ele visa antes do casamento identificar qual é o regime de bens que o casamento vai, né? Que vai ser expresso ao casamento. Então, o pacto antinupcial, ele define o regime de bens, né? É o objetivo, o objetivo do pacto. Sim. Vamos supor que a gente fez um contrato aí de namoro por tempo indeterminado, mas juridicamente, qual é a validade desse contrato? Importantíssima essa sua pergunta. Veja, quando eu falo que é importante a gente rever, né, as cláusulas, um dos fatores é esse, a validade jurídica. Porque o que reflete na realidade o contrato, se a minha vida está refletida naquele contrato, ele tem validade. Agora, se eu não tiver a vida que eu levo, a minha vida de relacionamento está na realidade diferente das regras que eu coloquei, eu corro um risco, né, muito sério daquele contrato não ter validade e da minha relação ser identificada, ser constituída como uma relação, né, que quer constituir família, né? Então, vai para uma relação maior do que um contrato de namoro apenas, né? Quer dizer que é essencial, então, ter essa revisão anual para que o contrato, mesmo sendo por tempo indeterminado, ele se mantenha ativo, é isso? Sim, sim, é importante, né? É importante. Ou mesmo que seja por tempo indeterminado. Por tempo indeterminado, a gente não vai fazer revisão anualmente. Mas, assim, o casal identificou que tem uma cláusula que, na realidade, não está, né, refletindo o que se passa no dia a dia. Ele Sim. chama seu advogado, para revisitar aquela cláusula e refazer ela, reescrevê-la, né, conforme a realidade. Vamos exemplificar para ficar claro. Eles não moravam juntos, tinham um contrato de namoro e não moravam juntos. Aí aconteceu de um precisar vender o apartamento dele porque queria fazer alguma coisa, N fatores. E o outro disse: não, então vamos morar juntos. A partir de tal dia a gente vai morar junto, né? Então vamos começar a morar junto. Veja, a cláusula contratual dizia que cada um morava nas suas residências. Compartilhavam nos finais de semana o apartamento de um, de outro, mas cada um tinha sua residência fixa, né? E a partir do momento que isso mudou, é importante que se mude também a cláusula, né? Porque Sim. aí você gera uma dúvida. Será que a intenção era ainda de namoro? Se não está refletido o que tinha ali, qual era a intenção desse casal? Então, há sim essa dúvida, entendeu? Então, é muito importante essa revisão para garantir a validade jurídica. Adriana, eu tenho algumas outras dúvidas. Veja, uma delas, vamos lá. Alguém combinou que não ia ter filhos, etc. Aconteceu, a mulher engravidou. E a partir daí, o que vai acontecer? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta: o pet se resolveu adotar um pet. E como é que fica isso nesses contratos? Muito bem, isso acontece, né? No caso de um casal
jovem, né, que estão toda com sua plenitude física e capaz de gerar filhos, né, a orientação é incluir uma cláusula onde eles, os dois, né, estão assinando que não tem a intenção de constituir família, nem tem interesse em ter filhos. Então, a cláusula está ali, né? Agora, caso venha a acontecer uma gravidez, tá certo? Essa gravidez não faz com que este contrato ele seja transformado num contrato de união estável. Isso tem que ser colocado, posto na cláusula, tá? E como fica a situação da criança? Não, a criança ela vai ter resguardada todos os seus direitos, mas não é o fato dela engravidar e dela optar por ter o filho, né? Em avançar com o filho, que aquele casal ele tinha a intenção de constituir família. É complicado, mas é importante que fique registrado essa intenção, né? E no caso do pet? E quanto aos pets? Nossa, quantos casais não têm os filhos pets, né? Porque são os filhos dos casais modernos, né? Gente, inclusive, assim, várias situações de relacionamentos que se separam e vão à justiça para ver como é que já teve debates jurídicos, né, a respeito de como é que fica esse pé. Mas, pois bem, é importante, sim, né, registrar que existe que os dois são tutores de um ou de mais de um pet, né? E que no caso de uma rescisão, no caso de uma quebra do relacionamento, né, é importante que exista essa cláusula. Que como é que vai ficar esse animal? Se ele vai para o tutor principal, ou se vai para o outro, ou se vai compartilhar 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, ou finais de semana, ou feriados, como é que fica? Isso é importante. Então, nós sempre orientamos, tem pet? Tem, então vamos registrar aqui como é que vocês vão conviver com esse pet, inclusive durante o relacionamento, né? Durante o relacionamento. Quem vai levar para o veterinário, quem vai levar para o banho, tudo isso pode estar escrito, porque o contrato de namoro nada mais é do que como nós vamos conviver e dividir, né, as tarefas também, né? Não só os momentos, mas os momentos de tarefa também. Como é que vai ser, né? Então, é Ô, importante. Adriana, e é muito caro fazer um contrato de namoro? Ana, não é caro, né? Não é caro se você também observar que você está com uma garantia aí, tratando com uma garantia dos seus bens, né? Uma garantia de como você está se relacionando com aquela outra pessoa, tá certo? Não é caro. E existe hoje, o contrato de namoro, ele pode ser um contrato onde você, junto com o seu advogado, você registra, elabora essas cláusulas de acordo com cada casal, assina juntamente com duas testemunhas, e não é obrigatório o registro em cartório, tá? Agora, aí você, nesse caso, você vai ter um custo só dos honorários do seu advogado. Se tiver realmente a intenção de registrar em cartório, aí você vai ter, além dos honorários, as custas que o casal vai ter que pagar, que arcar do cartório. Então, assim, mas não é um contrato caro, não é. Adriana, a gente vai fazer um novo intervalinho e volta já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, a advogada especialista Adriana Gomes. Adriana, em qualquer momento se pode incluir
cláusulas neste contrato de namoro? Qualquer momento, desde que o que eu esteja incluindo seja o reflexo da realidade, né? Como a gente falou agora há pouco do PET. Muitos casais começam e não têm um PET, né? E durante o primeiro ano ganharam um PET, ou então resolveram adotar um PET, né? Então, mudou a realidade. Então, vamos lá, vamos inserir essa nova cláusula, né? E aí a gente renova aquele contrato, renova a data, renova a assinatura das testemunhas e faz a inclusão dessa cláusula. Não tem problema, em qualquer momento a gente pode incluir ou até mesmo excluir, tá? E se alguma das partes descumprir esse contrato? Bom, aí você tem o efeito da realidade, que existia uma realidade e ela deixou de existir porque houve esse descumprimento, né? E esse descumprimento pode, aí vai depender do casal, até gerar uma quebra do relacionamento, né? Então, assim, se existe uma quebra de alguma cláusula, aquele contrato ele está com risco, um sério risco de ser quebrado a validade jurídica dele, né? Então, nós alertamos muito os casais nesse sentido. O casal tem que observar que assinou um contrato e que as regras são essas. Essas são as regras de convivência do casal. A partir daquele momento, eu tenho que estar cumprindo aquelas regras. Se eu deixo de cumprir, por que deixou de cumprir? Né? Deixou de cumprir porque não é mais a realidade, então a gente altera. Ou deixou de cumprir porque o relacionamento acabou, não existe mais. Então, tudo isso é importante você estar atento, né? O casal estar atento a essas nuances, né? Porque, caso contrário, a validade jurídica deixa de existir, né? Adriana Gomes, o pessoal que está nos acompanhando em casa e gostaria de saber um pouco mais sobre o assunto ou entrar em contato, como é que pode fazê-lo? Então, nós estamos disponibilizando no Instagram o nosso Instagram, que é Gomes e Menezes Advocacia. Pode mandar diretamente no direct perguntas, né? Ou até mensagens, sugestões de novos temas para a gente conversar, né? E estamos à disposição aí para atender todos vocês aí, e você também, Ana. Muito grata pela sua entrevista, Adriana. Prazer foi meu. É isso aí, você já sabe. Se quiser rever essa entrevista, você pode ir no nosso canal do YouTube, Ana Cláudia Torpe Entrevista, ou no nosso canal do podcast, que é Ana Cláudia Torpe Entrevista, no Spotify. A gente vai ficando por aqui, mas sábado que vem eu te espero aqui na TV Nova Nordeste. Um beijo, até lá. Confiança, conforto e excelência no tratamento oncológico, tudo sem sair do Recife. O Real Hospital Português possui um amplo centro de infusão, com suítes individuais que garantem mais comodidade e privacidade para o paciente. É o único hospital em Pernambuco a integrar a rede Einstein de Oncologia e Hematologia. Real Hospital Português, centro de referência em tratamento oncológico.